Esta é a segunda parte da videoaula sobre DTFT. Agora a gente vai ver a relação da DTFT com a transformada Z. Então, pegando a transformada Z e substituindo no lugar de Z E na J ômega, isso é possível porque Z é uma variável complexa e E na J ômega também é um número complexo, só com módulo igual a 1. Então, substituindo na definição da transformada Z, a gente tem a definição da DTFT, ou seja, a DTFT pode ser obtida a partir da transformada Z, só avaliando a função x, né, de z para valores de z com valor absoluto igual a 1. Já uma relação agora da DTFT com a transformada z, a gente substituiria então no lugar do z r e na j ômega, aí sim mantendo o r, que seria o valor absoluto desse número complexo variando, né, para qualquer valor. A gente vê então que a transformada z equivale então, né, a DTFT de um sinal atenuado, né, para diferentes valores de r, e aí dependendo do valor de R, a gente teria um certo valor de Z equivalente. Então, por isso que a gente diz que a transformada Z pode existir para sinais que não tenham a DTFT. Aqui a gente vai ver um exemplo dessa relação da DTFT com a transformada Z. Então, primeiro a gente parte de um sinal que no domínio Z é representado por essa expressão. Então, no domínio Z, a variável Z pode assumir qualquer valor complexo. Aqui a gente está plotando o valor absoluto da função x de Z, né? Desculpa que está h de Z, mas o certo seria x de Z. E a DTFT, na verdade, é a gente avaliar, então, esse x de z só para z, só para variável complexa com valor absoluto igual a 1. Né? Então, é como se a gente, uma maneira de visualizar isso é como se a gente cortasse, então, esse gráfico aqui, né, fazendo um círculo aqui centrado na origem e de raio igual a 1, e aí observasse, então, que o perfil desse corte é os valores da DTFT. Né? Esse gráfico aqui, então, está mostrando os valores das amplitudes desse corte aqui, né, que seria o corte da transformada z que gera então, o valor absoluto da DTFT. Uma característica interessante da DTFT são as simetrias. Então, a gente começa com um sinal real, que tem a definição da DTFT dado por essa expressão, e vai aplicar, então, o conjugado complexo, né, dessa expressão. Então, a gente tem que o conjugado complexo de uma função no domínio da DTFT é igual à mesma função, só que espelhada, né, aqui em torno da origem. Então, a gente mudou o sinal aqui de ômega, né? E percebendo então que um sinal no domínio da DTFT tem uma parte real e uma parte imaginária, e que aí sim essa função aqui ela é só real e essa função aqui é só real, só que é multiplicada por j, o conjugado complexo a gente está alterando o sinal só dessa parcela, e então essa expressão é igual a essa. E aqui a gente pode ver então as partes reais e imaginárias, como que se comportam quando o sinal é real no tempo. Então, a parte imaginária ela é antissimétrica e a parte real ela é simétrica, né? E a fase também, a magnitude, ela é simétrica e a fase ela é antissimétrica. Então, sinais reais no tempo tem parte real simétrica e parte imaginária antissimétrica. Agora, as simetrias no tempo, vamos supor então um sinal real, e agora a gente vai forçar que no tempo o sinal é par, né? Então, x de n igual a x menos n, seria uma simetria no tempo, né? E aí, calculando, então, o valor de complexo conjugado da função no domínio da DTFT, a gente percebe que a gente obtém, então, o mesmo valor. Então, quer dizer que se o sinal é real e par, então, no tempo, então a DTFT é só real. Então, quer dizer que a DTFT também é par. E se o sinal é real e ímpar, seria uma antissimetria no tempo. Isso vai implicar que o sinal, a DTFT é só imaginária, porque a gente vai fazer o conjugado complexo e vai obter então aqui o negativo da função. Então, repetindo, o fato do sinal ser real no tempo faz com que a DTFT tenha a parte real par e a parte imaginária ímpar, né? Ou, como eu tinha falado antes, parte real simétrica e parte imaginária antissimétrica. E se o sinal for real e também for par no tempo, ou simétrico no tempo, a DTFT ela vai ser só real, porque a gente vai fazer o conjugado complexo aqui simplesmente foi substituído, no lugar do n foi colocado então menos m, né? E a gente obteve então a mesma expressão para a DTFT. E se o sinal é ímpar no tempo, além de ser real, então sempre tratando com o sinal real, então a DTFT é imaginária, né? Então, um exemplo disso, que fica bem claro com funções trigonométricas cosseno e seno, que são exemplos aí de funções par e ímpar, né? Então, por exemplo, o cosseno, que é uma função par, pelas características que a gente já viu, é real no tempo e a par, então ele vai ter a DTFT real.
Então, de fato, pela definição, a gente vê aqui que a DTFT é real, né? Magnitude também é real, é dada por isso, e a fase é zero. Já o seno é uma função real e ímpar, então a DTFT é imaginária, né? E como ela é imaginária, ela também vai ser ímpar, né? Então, a função seno ela é ímpar no domínio da DTFT. Aqui algumas outras propriedades da DTFT, algumas propriedades importantes, que é a deslocamento em frequência, tem a propriedade de modulação, tem a propriedade de deslocamento temporal, enfim, diferenciação, muito parecido com as propriedades da transformada Z, pois é só substituir, né, no lugar do Z, E na J ômega, né? E finalmente, um último exemplo aqui é um exemplo de modulação, né? Então o que é modular um sinal? É a gente deslocar ele na frequência, né? Então existe essa propriedade de deslocamento de frequência, onde a gente precisaria multiplicar no tempo por um sinal complexo, que é esse I na J ômega 0N. O que se faz na prática, quando precisa modular um sinal, é multiplicar por uma portadora senoidal, aqui por exemplo um cosseno, e aí a gente tem então um sinal deslocado, mas também tem uma cópia, né? Essa propriedade, quando a gente está com uma convolução no domínio da frequência e uma modificação no tempo, é chamada de janelamento. Então a modulação gera duas cópias do sinal, uma centrada em menos ômega c, que vão aparecer então esses triângulos aqui que estão brancos, e a outra cópia centrada em mais ômega c, que são esses triângulos aqui azuis, né? Essa videoaula acaba aqui e até a próxima.